Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Hoje é novamente aquele dia da semana em que vamos dar uma vista de olhos por um baralho, por um oráculo e vamos ver quais é que são as mensagens ou os pensamentos que cada signo do zodíaco pode utilizar esta semana para superar melhor determinadas situações, determinadas dificuldades ou então pura e simplesmente para refletir um pouco na vida de cada um e para pensar quais é que são as maneiras melhores para continuar a vossa vida de uma forma agradável ou pelo menos com um pouquinho menos de dificuldades. Portanto, vamos agora ver qual é que foi o baralho escolhido para esta semana que vai de 27 de novembro a 3 de dezembro de 2017. E desta vez vamos utilizar o Tarot dos Anjos da Doreen Virtue, na versão em português. Vamos aqui então ver como é que as cartas são, como eu vos costumo mostrar. E tem aqui, não vou tirar todas, mas tem aqui este exemplo. Já houve vídeos anteriores em que eu mostrei este baralho, portanto, quem conhece os meus vídeos não é a primeira vez que o vê de certeza absoluta. E, portanto, é este o baralho que vamos utilizar e vamos então ver quais é que são as mensagens do baralho dos anjos, do tarot dos anjos, para a semana que vai então até 3 de dezembro de 2017. E vamos começar com o signo de Carneiro. Para todos os nativos nascidos entre o dia 20 de março e 20 de abril. E a carta para esta semana é o 6 de ar e diz-nos o seguinte: as coisas estão a melhorar. Fim de uma situação difícil. Fazer uma viagem. Esta semana pode respirar, porque o pior já passou e tudo irá correr melhor. Avista finalmente a luz ao fundo do túnel. O seu stress e a sua tensão vão se dissipar. Esta semana irá sentir os ventos de mudança e serão favoráveis. É uma boa altura para fazer mudanças na vida profissional, em casa ou até de perspectiva. Esta carta também está associada a viagens, a fim de uma depressão ou de uma doença, um conflito que se irá resolver ou deixar uma determinada situação e avançar. Esta semana é para seguir em frente. Passamos agora para o signo de Touro, para todos os nativos nascidos entre o dia 21 de abril e o dia 20 de maio. E a carta para esta semana é o 2 de fogo e diz-nos o seguinte: voltou ao que era, novas parcerias ou contratos, continua a avançar. Esta semana chegou a sua vez de brilhar. Tudo está bem encaminhado no que se refere à sua carreira ou negócio. Será recompensado pelas decisões difíceis que tiver que tomar ao longo do seu percurso. Continua a avançar sem se deixar abater por quaisquer atrasos, pois estes são apenas temporários. Não permita que travem o seu progresso. Pondere esta semana fazer parcerias com pessoas cujas capacidades complementam as suas. Os empreendimentos conjuntos podem ajudá-lo a alcançar os seus objetivos. É uma boa altura para negociações. Esta carta também pode indicar um excelente poder de antecipação, ter esperança no futuro, contratos e acordos comerciais, grande potencial e um progresso controlado. Passamos agora para os nativos de Gêmeos, todos aqueles nascidos entre o dia 21 de maio e 20 de junho. E a carta para esta semana é a carta da Justiça e traz-nos também o arcanjo Raguel. Diz-nos o seguinte: decisões justas. Faça o que sabe que está certo. Defenda as suas convicções. Esta semana, os anjos estão a orientá-lo para tomar decisões sensatas e cuidadosamente ponderadas, tudo com justiça para todos os envolvidos. Se por alguma razão não for capaz de ser objetivo numa questão em que tenha de tomar uma decisão, deverá procurar alguém que possa agir como intermediário ou mediador. Esta carta também significa que será tomada uma decisão em seu favor. As disputas legais em que possa estar agora envolvido terão resultados positivos para si. Deve analisar bem todos os documentos jurídicos ou contratos antes de os assinar. Esta carta também pode significar que deve fazer o que é correto, assumir a responsabilidade pelos seus atos, resistir à injustiça, defender aquilo em que se acredita e pedir ou aceitar um pedido de desculpas.
Passamos agora para Caranguejo, para todos os nativos nascidos entre o dia 21 de junho e o dia 21 de julho. E a carta para esta semana é a carta do Mago com o arcanjo Raziel e diz-nos o seguinte: você está pronto, tem os recursos ou a capacidade para o manifestar. A vida é mágica. Esta semana, esta carta vem assinalar o momento certo para iniciar novos projetos. Se tinha dúvidas sobre a sua capacidade para manifestar os seus sonhos, esqueça-as. Aliás, quanto mais autoconfiança tiver, mais êxito irá conseguir. Felizmente, os anjos podem impulsionar a sua força interior se lhes pedir ajuda. Embora não se sinta pronto ainda para seguir o seu caminho, saiba que está mais bem preparado do que aquilo que julga. As suas experiências de vida preparam-no para este momento e as oportunidades que agora lhe aparecem são verdadeiramente mágicas. Não precisa de estudar mais ou de ler livros esta semana, porque isso só o vai atrasar, impedindo de atravessar a porta que agora está aberta diante de si. Haja conscientemente no sentido de realizar os planos para os quais se possa ter estado a preparar. Outros significados desta carta é para não procrastinar mais, não espere mais, esforços concentrados e recursos inesperados. Passamos agora para o signo de Leão, para todos os nativos nascidos entre o dia 22 de julho e 22 de agosto. E a carta para esta semana é o 6 de água e diz-nos o seguinte: memórias da sua história pessoal ou da sua infância, questões relativas a crianças, romantização do passado. Esta semana, por qualquer razão, vieram à superfície recordações da sua história pessoal ou da sua infância. Pode significar que talvez tenha de resolver algum assunto pendente, ou as recordações poderão estar a falar sobre algo que ainda estará por vir. Poderá reatar laços com amigos ou com parceiros antigos. Novas pessoas que conhece podem parecer-lhe como se fossem velhas amizades, devido às ligações kármicas que mantém com elas. O efeito das crianças nesta situação pode ser importante. Esta carta também indica uma certa inocência infantil ou uma ausência de culpa. Outros significados importantes relacionados com esta carta esta semana poderá ter a ver com heranças, com dádivas, com reuniões, com partilha ou simplesmente com a bondade dos outros ou para com os outros. Esta semana é a semana da nostalgia e de romantizar o passado. Passamos agora para o signo de Virgem, para todos aqueles nascidos entre o dia 23 de agosto e o dia 22 de setembro. E a carta para esta semana é a carta da unidade, que nos traz também um conselho do arcanjo Sandalfon, e diz-nos o seguinte: pontos de vista ou métodos tradicionais, organizações espirituais. Procure mentores e amigos que pensem do mesmo modo. Esta semana significa esta carta que beneficia muito de trabalhar em grupo. Esta carta, se apareceu, é sinal de que deve alargar o seu círculo de amigos ou aderir a algum grupo. Por exemplo, talvez queira voltar a estudar ou aderir a alguma organização espiritual. É também uma excelente altura para fazer amizade com pessoas solidárias, íntegras e com fortes princípios morais. Deve aproveitar agora para questionar ou rever regras, restrições ou crenças que estejam a limitar a sua situação atual. Poderão ser impostas por si ou por outros, mas deverá então questioná-las e revê-las para se certificar de que são justas para todas as pessoas implicadas. Assim, será mais fácil dissipar bloqueios que estejam a impedir a manifestação dos seus objetivos. Outros significados importantes para esta carta estará relacionado com especialistas ou mentores, a busca de um sentido na vida, a fé num grupo de pessoas e também está associada às escolas e instituições religiosas. Passamos agora para a Balança, todos os nativos nascidos entre o dia 23 de setembro e o dia 22 de outubro. E a carta para esta semana é o 9 de Terra e diz-nos o seguinte: desfrute dos pequenos luxos da vida,
passe algum tempo sozinho e em sossego. Êxito no caso de emprego por conta própria. Ou seja, esta semana a sua autoconfiança, a sua sabedoria e a sua moderação finalmente irão dar frutos. Fez um excelente trabalho e preparou-se para este momento da sua vida. Tem agora a oportunidade de descontrair e desfrutar de alguns pequenos luxos. Gosta da sua própria companhia, portanto, vai encontrar paz e contentamento quando estiver sozinho. Busca um sentido mais profundo na vida e recolhe-se em si próprio para se inspirar. Os outros significados importantes esta semana é que poderá ter sucesso no emprego por conta própria, poderá ter um golpe de sorte a nível financeiro e vai haver também uma valorização da natureza e dos animais. Poderá ainda haver uma melhoria ou uma renovação no seu lar. Passamos agora para os nativos de Escorpião, todos aqueles nascidos entre o dia 23 de outubro e o dia 21 de novembro. E a carta para esta semana é a carta da sacerdotisa, que nos traz também uma mensagem do arcanjo Aniel. Escuta a sua intuição, tenha paciência, pense cuidadosamente naquilo que quer antes de agir. É esta a mensagem desta carta para esta semana. Se esta carta apareceu, é porque as respostas que procura residem nos seus sentimentos e nas suas emoções. Tem de confiar na sua intuição e no poder das suas capacidades psíquicas. Além disso, preste especial atenção esta semana aos seus sonhos e a mensagens intuitivas que possa receber, pois estas estarão a orientá-lo cuidadosamente. No entanto, não precisa de se apressar a agir neste momento. Aproveite para refletir com tempo, pois as aparências podem iludir. Afaste-se da confusão da vida diária e peça orientação aos seus anjos da guarda e aos seus guias. Vai ser revelado a si tudo aquilo que precisa de saber na altura mais oportuna. Basta que tenha paciência. Outros significados para esta carta esta semana será de que o silêncio é de ouro. Não fale demais. Estude temas espirituais. Guarde ou escreva os seus sonhos e desejos para si mesmo. Aprenda com situações que suscitam emoções mais intensas. Passamos agora para Sagitário, para todos aqueles nascidos entre o dia 22 de novembro e o dia 21 de dezembro. E a carta para esta semana é o 9 de ar e diz-nos o seguinte: esperar o pior, profecias que se cumprem a si próprias, noites de insônia. Esta semana, mais do que em qualquer outra altura, é essencial que tenha pensamentos positivos. Os principais responsáveis pelos problemas que teme são os seus próprios pensamentos negativos e obsessivos. Liberte-se da culpa e perceba que os remorsos são uma perda de tempo. Concentre-se nas espantosas habilidades que o futuro oferece e deixe o passado para trás. Se tem tido sonhos desagradáveis ao longo deste período de tempo, escreva-os num diário. Abençoe-os por pretenderem informá-lo e depois deixe-os nas mãos dos anjos. Se a depressão for um problema, a pessoa afetada deverá procurar esta semana ajuda médica. Outros significados desta carta poderá estar relacionado com uma falta de sono esta semana, com uma torrente de pensamentos, com estar sempre à espera do pior, ou ainda com profecias que se cumprem por si próprias, preocupação ou algum tipo de doença relacionada com o stress. Passamos agora para os nativos de Capricórnio, todos aqueles nascidos entre o dia 22 de dezembro e o dia 21 de janeiro. E a carta para esta semana é a carta do despertar, que nos traz também uma mensagem do arcanjo Gabriel e diz-nos o seguinte: veja as coisas de uma perspectiva diferente, um impasse temporário. É importante ser você mesmo. Esta carta indica que esta semana está na altura de rever os seus planos e de observar as situações sob outra perspectiva. Pergunte-se a si mesmo: será possível existir uma abordagem diferente que funcione melhor? Embora lhe possa parecer que está no impasse, isso é temporário. Aproveite esse tempo adicional que lhe deram e repense as suas estratégias.
Talvez deva fugir à norma neste momento e entregar-se às suas crenças singulares ou atitudes ecléticas. Também é oportuno oferecer generosamente tempo, atenção e prendas. O universo vai-lhe devolver isso tudo a multiplicar. Outros significados desta semana estará relacionado com uma epifania, com o altruísmo, com mudanças de vida inesperadas, com uma grande necessidade de paciência e o poder que temos quando somos nós próprios. Esta semana é a semana das soluções invulgares. Passamos agora para os nativos de Aquário, todos aqueles nascidos entre o dia 22 de janeiro e o dia 18 de fevereiro. E a carta para esta semana é o Valete de Fogo, que é alguém extrovertido, criativo, autoconfiante e travesso. E esta carta diz-nos o seguinte: novidades acerca de uma iniciativa nova e empolgante. Use a sua originalidade e engenho. Ou seja, esta semana avizinha-se uma empolgante oportunidade para si. Os anjos irão ajudá-lo a entregar-se de alma e coração a este novo empreendimento. Pode parecer um desafio, mas está pronto para o aceitar. Espanta as pessoas com a sua originalidade e com o seu engenho. Outros significados desta carta estão relacionados com boas notícias, com projetos criativos, mas acima de tudo, esta semana é a semana de acreditar em si próprio. Passamos agora para os nativos de Peixes, todos aqueles nascidos entre o dia 19 de fevereiro e o dia 19 de março. E a carta para esta semana é o 3 de ar e diz-nos o seguinte: grande tristeza. Reserve tempo para recuperar, necessidade de se perdoar a si mesmo e aos outros. Esta semana significa que aconteceu algo que o entristece. Pode ser uma situação atual ou alguma coisa do passado que persiste e continua a perturbá-lo. Saiba que a tristeza passará e que acabará por perceber o sentido desta situação na sua vida. Dê tempo ao tempo. Liberte-se das memórias dolorosas e avance com coragem. O perdão cura tudo. Não se agarre à ideia das desilusões ou dos conflitos do passado. Lembre-se de se perdoar pelas escolhas que gostaria de ter feito de outra forma. Fez o melhor que pôde na altura. Permita-se a si mesmo avançar. Esta carta está também relacionada com mal-entendidos, com solidão, com preocupações nas relações ou ainda com revelações dolorosas. E pronto, foram estas as mensagens que o baralho do Tarô dos Anjos tinham para vos deixar ao longo desta semana, que vai desde 27 de novembro até 3 de dezembro de 2017. Espero que tenham sido umas boas mensagens, que sejam boas para vocês, que sejam úteis, que os possam ajudar aqui a ultrapassar determinadas situações ou a refletir um pouco melhor sobre determinadas situações. Desejo a todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê! E muito obrigada por me terem ouvido.